Senhor Jesus, te louvamos por essa manhã bendita em que, reunidos como teu povo, podemos te adorar, cantando hinos de louvor ao Senhor e também, ó Deus, entregando e consagrando dízimos e ofertas em teu altar. Senhor, recebe em tua presença, tem compaixão das nossas vidas, multiplica os nossos celeiros consoante a tua vontade, ó Pai, e abençoe o teu povo. Deus, multiplica a obra do Senhor neste lugar e a partir deste lugar, abençoe as nações da terra, alcance até, ó Deus, os nossos missionários que estão em terras mais distantes, e assim esses recursos sejam aplicados, ó Deus, para a propagação do Evangelho da Salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos, bom dia. A graça do Senhor seja sempre conosco, amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, e eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13. A carta, a epístola de Tiago, aos irmãos que se encontravam em dispersão, a diferentes irmãos em período de perseguição, espalhados por um vasto território, e que recebem uma carta do nosso irmão Tiago, para que fossem animados na fé, para que permanecessem firmes e para que cumprissem todo o propósito divino. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13 até o 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Queridos, nós já oramos, consagramos a nossa vida a Deus, que o Senhor fale conosco por intermédio de sua santa, majestosa e maravilhosa palavra. Amém? Meus irmãos, ontem, 7 de setembro, nós celebramos mais um ano de nossa independência política. No 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o nosso futuro imperador, Dom Pedro I, proclama a independência do Brasil. Não foi um ato impensado, não foi um ato repentino, houve um longo processo para que isso acontecesse. Desde janeiro de 1822, ele já tinha decidido ficar lá no 9 de janeiro de 1822, no famosíssimo Dia do Fico, e resolveu ficar depois que recebeu cartas indecorosas da corte revolucionária portuguesa para que retornasse a Portugal, uma vez que o seu pai, o rei Dom João VI, lá já estava. Ao tomar a decisão de tornar o Brasil independente, o que o nosso futuro imperador fazia era concluir um longo processo que tinha durado 9 meses. E depois de muitas negociações, depois que emissários brasileiros foram à corte portuguesa e tentaram negociar as condições do reino do Brasil, e não foi possível, foram ainda à Inglaterra, negociaram com outras condições, e retornando ao Brasil traziam notícias ao futuro imperador que não eram tão animadoras sobre a ligação dentro do Império Português. Assim, o Brasil tornava-se independente politicamente de sua metrópole, Portugal. E ontem nós celebramos os 197 anos da nossa independência. Se pensarmos em nossas vidas, se pensarmos em nosso contexto e em nossa sociedade, certamente, queridos, teremos que afirmar, nós, pessoalmente, não podemos viver independentes. Enquanto tenhamos celebrado a independência política do Brasil, espiritualmente, eu e você precisamos depender cada vez mais e mais de Deus. Portanto, o tema da mensagem dessa manhã é dependência e morte.
Porque a partir do momento em que, em nossa rebeldia, maculados pelo pecado, brigamos e lutamos pela independência pessoal, nós nos tornamos rebeldes, nós viramos as costas para Deus e dizemos: Senhor, queremos fazer aquilo que temos vontade, segundo a nossa natureza caída. Ao contrário, a palavra de Deus nos instrui a que sejamos cada vez mais e mais dependentes dEle, do próprio Deus, de sua palavra, de uma vida de devoção piedosa, entregue, sujeitos à sua vontade e à sua presença. E assim, vamos mortificando a nossa carne, os desejos pecaminosos, sempre em sujeição à sua soberana, boa, perfeita e agradável vontade. Em nosso tempo, queridos, o anseio pela independência tem levado homens e mulheres a se afastarem da presença de Deus, a correrem longe, distantes da presença do Altíssimo. Querem caminhar sozinhos, querem ter seu próprio dinheiro, não prestar contas a ninguém, decidir seu futuro segundo seu próprio arbítrio, não ser cobrado e não ter que, prestando contas, receber instruções e, por vezes, a exortação de ninguém. Se pretendem seres autônomos, como se por suas próprias pernas pudessem trilhar esse longo caminho da existência, sem reconhecer que há um Deus soberano, criador e que sustenta todas as coisas. Queridos, caminhar independente de Deus é um grande erro. A humanidade carece da presença de Deus e só encontrará paz quando encontrar-se nele. Em primeiro lugar, olhando para o texto, queridos, há uma constatação: somos frágeis. Por isso, a pergunta que logo se lança no verso 14: que é a vossa vida? Queridos, há uma história da tradição, da mentalidade humana que visa responder essa pergunta. Os filósofos gregos se lançaram à tentativa de responder a esse questionamento: o que é a vossa vida? O que é a existência humana? A própria palavra traz a resposta. Ora, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Para quem como eu passa, porque moro ali no Bandeirante, por uma região mais baixa e próximo ao Parque do Bandeirante, é comum que logo cedo haja uma neblina na região. No último viaduto ali do Bandeirante, parte baixa, ou você que está vindo pela EPTG e passa antes de entrar, ali já chegando ao final da EPTG, uma parte mais baixa, ou você que vem pelo Jardim Botânico e atravessa, depois que nós vamos passando o Jardim Botânico, você está quase chegando na terceira ponte. Então, numa situação como essa, é muito comum que logo cedo a neblina esteja muito presente. A necessidade do farol não é só uma questão de lei, porque ele tem que estar ligado, mas é uma questão de visibilidade. Mas, queridos, aos primeiros raios solares, logo às 6h30, 7h, a neblina vai embora e tudo se torna claro, límpido. Meus irmãos, que é a vossa vida? E então o verso 14 diz: vocês são como a neblina, que aparece por um breve momento, apenas por um instante, e logo depois se dissipa. Meus irmãos, se assim somos, se a palavra de Deus diz que assim somos, então, queridos, nós precisamos nos render ao Todo-Poderoso, infalível e imutável Deus. Somos frágeis e dependemos de um Deus que nos sustente em suas boas mãos, que cuide de nós em nossas fraquezas e debilidades. O problema exposto no verso de número 13 não é apenas uma questão econômica, mas é uma questão de pretensões humanas. Ele diz assim no verso 13, eu vou ler novamente: atendei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. O
texto está dizendo, vocês já programaram, vocês já planejaram toda a vida de vocês. E é errado planejar? Certamente não. Certamente não é errado. Mas olha a resposta que está posta no verso 16. Olha aí na sua Bíblia. O verso 16. Confira comigo, por favor. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, vocês estão firmes, vocês se firmam em suas arrogantes pretensões. A bravata de vocês é que vocês já decidiram tudo e se tornaram arrogantes por isso. Possivelmente alguma ligação aos negócios que eram feitos, ao lucro que era obtido dessas transações de compra e venda, porque Tiago já havia falado isso lá no capítulo 1, nos versos 9 a 11. No capítulo 1, versos 9 a 11, o texto diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Mais uma vez a ideia de que passará, de que vai se desfazer. Verso 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, então, como que retomando uma ideia que já foi posta no capítulo de número 1, ele diz, vocês programaram tudo, vocês planejaram tudo, se tornaram arrogantes em suas pretensões, em seus planejamentos, e não há mais espaço para Deus. Atentem para isso, diz Tiago aos seus leitores. Diz o Espírito Santo de Deus que inspirou essa palavra a nós. Somos como neblina, somos frágeis. Nossa vida passa muito, muito rapidamente, para desperdiçarmos com aquilo que não vai para a eternidade, para desperdiçarmos com aquilo que não é eterno, que não gerará frutos eternos. Precisamos compreender e entender, queridos, a nossa vida, não pela nossa ótica, não pela ótica humana, não apenas por aquilo que nós, com nosso próprio esforço e força, podemos conquistar, mas precisamos compreender a nossa vida a partir da ótica divina, a partir do olhar do próprio Deus, que não olha apenas este instante, que não olha apenas os meus dias de existência, que não olha apenas os anos em que estamos sobre a terra, mas olha toda a história, do princípio da criação até a eternidade, porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus, que sempre existiu e sempre existirá. Se sou apenas um ponto, um pequeno traço nessa longa história que está diante dos olhos de Deus, então, queridos, o que são as nossas pretensões humanas, o que são os nossos planejamentos, o que são os nossos sonhos, somos frágeis. Isso, ao invés de nos esmorecer, de trazer tristeza ao nosso coração, deve nos trazer alento, paz, sossego. O Deus do universo, que criou todas as coisas, que me criou para a sua glória e honra, que planejou a minha vida, que me conquistou para si na cruz do Calvário, administra o meu ser, conhece cada fio de cabelo em minha cabeça, sabe tudo o que se passa dentro de mim e não apenas aquilo que eu expresso em minha fala ou em minhas ações, conhece até as minhas intenções. Esse Deus me ama, me toma em seus braços, me conduz em suas veredas. É a esse Deus que devo me sujeitar, é desse Deus que devo me nutrir, é a este Deus que devo entregar a minha vida, pois dele devo depender sempre. Somos frágeis, dependemos de Deus. Mas em segundo lugar, queridos, precisamos aprender também a viver nessa dependência de Deus. Verso de número 15, por favor, leiamos juntos, com alegria no coração, queridos. O verso de número 15, a palavra do Senhor nos diz assim: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha o aprendizado
Se o Senhor quiser, em primeiro lugar, não só viveremos, nossa existência depende de sua vontade e não de nós mesmos. Existimos porque essa é a vontade do Senhor. Vivemos porque este é o seu plano. Agora, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja que um plano, um projeto de vida sujeito à vontade de Deus é aquele que diz: Senhor, tenho pretensões, mas elas se submetem à tua vontade. Elas não dependem de mim, elas dependem do teu querer e, consequentemente, do teu realizar. Não estamos jogados, não estamos largados no mundo, não fomos deixados à nossa própria sorte. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a palavra do Senhor nos diz assim, no verso de número 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Somos sustentados dia a dia por Deus. Vejam, olhem as aves dos céus. Vejam Deus mantendo toda a criação em ordem. Veja Deus cuidando dos mínimos detalhes do universo. Acaso não valeis vós muito mais do que tudo aquilo que foi criado? Não sois vós a imagem e semelhança deste mesmo Deus? Então confie, então viva em sua dependência, aprendendo a ser sustentado por Ele. Queridos, temos o exemplo de Jó, e como Jó se põe a interpelar Deus, a questionar Deus, e Deus precisa dizer a Jó: ô Jó, onde é que você estava? Você estava onde quando eu fiz todas as coisas? Você estava onde, Jó? Jó, você está se comparando comigo e está exigindo uma resposta de mim, como se Deus dissesse assim: ô Jó, não tenho que prestar contas a você, é você quem tem que prestar contas a mim. Se o Senhor quiser, faremos qualquer coisa. Mas, queridos, só se Ele quiser. Do contrário, nos encontraremos em rebeldia contra Deus, e essa não deve ser a nossa vida. Devemos viver em submissão total, aprendendo a depender dia a dia dEle, crendo que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando as portas parecem fechadas, mesmo quando não vemos no horizonte a esperança, Deus está ali, e por fim sua luz brilhará e nos conduzirá por seus caminhos. Em terceiro, querido lugar, precisamos aprender também a morrer para a nossa própria vontade. Não apenas que somos frágeis, mas lutando contra essa natureza caída, ainda maculada pelo pecado, precisamos aprender a depender de Deus, e aprendendo a depender de Deus, como consequência, vamos morrendo para a nossa própria vontade, para que a dele prevaleça. Olha o verso 17, eu peço também que você leia junto comigo o verso 17. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Calma, pastor Reiner. Calma. Tudo bem. O 13, o 14, o 15, 16, ok, eles estão conectados, tem uma lógica. Ligando eles, entre eles há uma conexão, mas o 17 parece estar fora de ordem. Ele talvez devesse entrar no primeiro do capítulo 5, mas não, queridos, do 13 ao 17 é só um parágrafo. Há uma mesma perícope, portanto, há um mesmo sentido sendo trabalhado pelo nosso irmão Tiago. O que o texto parece apontar para a gente não está fora de ordem, mas ele diz que aquele que vive para os seus prazeres, para as suas vontades, não consegue enxergar a necessidade de fazer o bem para os outros, e nisso está pecando. O verso 16 havia dito: são arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa, toda
dureza, firmeza ou bravata semelhante a essa, imutável, todo coração endurecido como esse, é pecado, é maligno. É por isso que no verso 17 ele diz, olha, se você tem a ciência, se você sabe que deve fazer algo, e que isso vai agradar a Deus, e que isso vai honrar o nome de Deus, e que isso glorificará o nome de Deus, mas não o faz, você está em pecado, sua vontade prevaleceu, suas arrogantes pretensões foram postas acima daquilo que é o cumprimento da vontade de Deus. Você preferiu seguir o seu coração do que cumprir a lei de Deus. Você preferiu realizar o seu sonho do que deixar Deus realizar o sonho dele em sua vida, ou as pretensões do eterno em sua vida. Você é um escravo de si mesmo. Sua vida precisa ser transformada. Você precisa ser mudado. Você precisa deixar o trono e colocar Deus neste trono. Toda vez, queridos, que nós estamos sentados no trono, nós não aceitamos a orientação que vem da palavra, nós não nos sujeitamos à orientação que vem do próprio Deus, pela sua palavra inspirada, nós não aceitamos as repreensões uns dos outros, nós não queremos caminhar segundo uma vida correta e também de correção, mudando por vezes o curso. Não nos sujeitamos porque estamos vivos demais, porque somos donos demais, porque somos senhores demais. Meus irmãos, se nós queremos aprender a depender de Deus, então nós precisamos morrer. Precisamos morrer para os nossos sonhos, que não estão conectados com os propósitos de Deus. Precisamos fazer morrer a nossa carne, que prefere o pecado do que a vida de santidade e consagração a Deus. Precisamos fazer morrer o sono, a preguiça, a procrastinação, para que possamos, com uma vida de piedade, jejuar, para que possamos ter vida de oração, para que possamos nos alimentar e ser nutridos pela palavra de Deus, que é o alimento que sustenta a nossa vida espiritual. Precisamos, queridos, aprender a viver juntos em comunidade da fé, porque fomos chamados para sermos nós juntos, corpo de Cristo, e não nós individualmente. Somos salvos individualmente, mas para formarmos esse corpo místico de Cristo, essa igreja gloriosa do Senhor, de todos os tempos, de todas as eras, essa igreja triunfante, eterna, também essa igreja militante, nós que aqui estamos, e que somos embaixadores do reino eterno de Deus, precisamos fazer morrer as nossas pretensões, que não estão conectadas aos planos eternos de Deus. Veja que nem todas as pretensões são erradas, veja que nem todos os planos são incorretos, veja que nem todos eles são inimigos de Deus, veja que nem toda a vontade humana é pecaminosa. Não é isso. A questão é quem dirige, quem governa. A questão é quanto de mim vive, ou quanto de Deus vive em mim. Se todo espaço está preenchido por mim mesmo, não há espaço para Deus. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Ele prevaleça. Portanto, queridos, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, nisso está pecando, porque sua vontade foi posta em primeiro lugar. Ele preferiu seguir o desejo do seu coração do que fazer o bem que ele deveria fazer por instrução divina. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, peço que você abra a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 6, no verso de número 4, e depois no verso de número 11, diz-nos assim, Romanos 6, versos 4 e depois o 11, diz-nos assim a palavra do Senhor: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. E o verso 11 nos diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós somos frágeis,
Essa é a constatação. Portanto, devemos depender de Deus a cada dia mais e aprender a viver em sua dependência, uma vez que Ele sustenta todas as coisas e também sustenta as nossas vidas segundo a sua vontade. Mas, por fim, em terceiro lugar, devemos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, para que Ele prevaleça. Devemos deixar o trono para que o Senhor seja entronizado em nossas vidas. Mortos para o pecado, mortos pelo batismo, para que vivamos nele, segundo a sua vontade, em seu Filho, Cristo Jesus. Dependência de Deus e morte para nós mesmos. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eis-nos teus filhos, rendidos aos teus pés. Ó Pai, aquelas áreas da nossa vida que dependem de nós, sobre as quais temos a ordem, a última palavra, e Deus teima em resistir, em ser rebelde e não se sujeitar a Ti, transforma, muda, converte ao Teu senhorio, ao Teu governo, ao Teu poder. Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, transforma as nossas vidas, para que dependamos cada vez mais do Senhor, morramos cada vez mais para nós mesmos, e vivamos em Ti, de Ti, e vivamos para Ti. Meu Deus, não por nós mesmos, pelas nossas pretensões, não por qualquer questão humana ou achismos, mas sempre por intermédio de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para fazer de nós Teus filhos, para fazer de nós juntos Teu povo, para que pudéssemos, na eternidade, estarmos reunidos diante do Teu trono de graça, de glória e de majestade. Então, Deus, dá-nos sempre mais e mais dependência, a graça de dependermos de Ti. Dá-nos cada vez mais, ó Deus, o senso da responsabilidade de não sermos senhores sobre as nossas vidas, mas vivermos somente para o Senhor. Faz assim em nossas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.